tarde! Boa noite! Boa noite, boa noite. É boa... Não, é boa noite. É boa tarde, é boa noite. É Ai, boa noite. noite. Ainda mais esse calorzão aqui. É boa noite, ô Filó, é boa noite. Boa noite, A Zé. dona Érica ensinou que depois das 18 é boa noite já. É velho. Você não escutou, Zizi? É velho, Tem que escutei. escutar. Boa noite, Filó. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, eu tô meio desanimado. Hoje. Ai, por que, Zé? Calor desanima a gente, o calor que deixa a gente com o semblante descaído. Não, mas já tem aula hoje. Tem que animar lá. O Heitor Machado já tá aqui conectado. Um beijo, Heitor Machado. Foi o primeiro hoje. O Heitor, mas hoje tem plateia aqui? Tem plateia? Ó, o Isaías Serafim foi depois também. Um beijo, Isaías. Ah, o Serafim é gente boa, eu gosto do Serafim. E um beijo pro Davi, um beijo pra Esther. E Tem aí, muita gente, todo mundo. tem muita gente aqui hoje assistindo. Tem que cobrar o aluguel, tem que cobrar o aluguel do banco, Filó. hoje nós temos... Tem que cobrar. Não, Zé, Ô, não Zé, faz isso não. deixa eu falar, Zé. Eu acho que tem que cobrar, porque Zé fala tá virando já tumulto. Ô, Zé, Tá virando Ele tava tumulto. triste, hein? Posso falar? Eu tô preocupado com o tumulto. Posso falar, Zé? A casa fica muito movimentada. Aqui em Filó, casa... deixa a dona Érica falar, Filó. Deixa a dona Érica falar. Ai, Zé, A live é dela, nós tá aqui só de coadjuvantes. A gente é coadjuvante. Ó, pam, pararam, pam. Você faz pam, pam e fica quieto, tá bom? Vamos lá, de novo. Pam, pararam, pam. O que é isso, que nunca fez antes? É nova invenção? Lá na escola, quando a gente quer falar e tá todo mundo conversando, a gente fala assim, ó. Pam, pararam, pam. Aí as crianças respondem pam, pam e ficam quietas na Agora deu hora. vontade de comer pão. Vamos ver se você aprendeu. Vamos lá, Vamos Filó. lá, vamos Pam, brincar. pararam, pam. Pão. Isso, Zé, tá Pão. Gostei. Agora deu fome. Ó, hoje aqui em casa nós temos a Duda, que está aqui Beijo pra assistindo. Um beijo pra Duda. Duda. E o Igor. Beijo, Um Igor. beijo pra também- Duda, um abraço pro Igor. Ai. E isso também a irmã Mariusa, lá da segunda A igreja. Irmã Mariusa é Beijo pra gente boa. A Irmã Mariusa traz coisa pra gente. Eu gosto dela, eu fico feliz. com os Você presentes. ganhou o presente da Eu Mariusa ganhei um hoje. condicionador, Zizi. Agora É. eu vou usar no meu cabelo, que faz tempo que Você eu não tá lavo com precisando condicionador. mesmo, né? Uai, o que você É. lava? Deixa eu Como ver você quem lava? mais Zé? tá Eu lavo aqui. com omo. Eu lavo com omo. É. Mas homem sabão em pó pra lavar roupa. Mas tira beijo. sujeira, filho. Tira sujeira. Ó, não precisa desligar o ventilador não, tá, Isaías? Assiste aí com o ventilador ligado aqui. O ventilador tá parecendo um secador de tão quente que tá. Ah, temos aqui também o Heitor Oliveira. Um beijo, Heitor. Outro Heitor? Nossa, Outro dois Heitor. Heitor. E a Julinha, um beijo, Julinha. Beijo Isaías, pra se Duda. aqui tá calor, aqui tá muito calor. Aqui em casa, minha casa é muito quente mesmo. Muito. Por isso que o Zé tá com baixa estima hoje. Eu vou tá com colocar calor. ventilador no chuveiro para me refrescar. Eu vou fazer isso, ô, filho. É uma invenção que eu tive. Vou colocar o ventilador lá. E um Mas, beijo gente, não dá certo também. isso não. Ah, Filó, você fica aí. Vocês já viram que hoje eu não vou dar aula, né? Porque o Zé e a Filó, eles não param de Eu falar tô um abatido minuto. hoje. Batido? Um beijo Não pro vou Heitor fazer carinho, Castilho. Não, eu tô falando até errado, ó, você tá fazendo eu confundir. Um beijo pro Arthur Castilho, não é, Heitor? Um beijo pro Arthur. O Arthur. Um beijo pra Esther Dara, pra irmã Lara, pra Pietra. Todo mundo aí que tá conectado. Agora vamos orar. E aproveitar que o Zé parou de falar, vamos orar. Mas quanta E gente. vamos cantar louvores ao Senhor. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos na minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para a oração. Obrigada, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia de vida. Pelo privilégio, ó Deus, de ter a Tua palavra, a nos ensinar, a nos conduzir. Obrigada por Teu amor para conosco. Obrigada porque o Senhor deu Jesus, ó Deus, para nos salvar. Obrigada por cada criança que está conectada, as que estão aqui também assistindo. Que o Senhor possa nos dar um bom tempo, ó Deus, de estudo, de aula bíblica. Possamos ser edificados, ó Deus, e também pedimos que, se alguém ainda não tem Cristo como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Você tá dormindo na hora da oração? Eu dou uma dormidinha. Quando a oração é um pouco comprida, eu não resisto. Eu acabo dormindo um pouquinho. Bom, já que estamos estudando sobre George Miller, hoje é o penúltimo capítulo do George Miller. Penúltimo já. Mas ela Adivinha? vai dividir em 8 partes, Filó, fica tranquila. Você ia falar alguma coisa Ela vai assim. dividir o penúltimo em 8 partes. Ó, quando a gente terminar a lição do George Miller, nós vamos fazer uma gincana, tá? Aí a gente vai fazer a gincana de perguntas e respostas. Opa! Quando a Igual gente a terminar. DBF que nós fizemos? Igual da IBF. Opa! Isso, igual da IBF, tá bom? Sim. Vamos Sim. lá, então, já que a gente está estudando George Miller e Deus tem sido tão fiel, né? A gente tem visto e aprendido com a vida do George Miller sobre a fidelidade de Deus. Tanto é que o lema do George Miller era Deus supre. Deus supre. Ele sempre falava, não é George Washington, tá? É George Miller. E, né, eu acho que o Heitor tá brincando, né, Heitor? E Deus supre, Deus é fiel, Deus supre as necessidades. A gente vai cantar Meu Deus é bom pra mim. Vamos lá? É dó, é dó. Não, é lá. É lá. Gente, Lá. a gente cantou em dó da última vez. Eu não falei boa noite pra quem tá lá no Instagram. Boa noite, então, você que tá acompanhando a gente aí no Instagram, tá bom? Deus te No abençoe. Instagram tem pouca gente, mas lá no Face. Um beijo pra Bruna. Tá calor aí na Bahia, Bruna? Vamos lá? Meu Deus é bom pra mim. Meu Pai, Se forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Mais rápido. Meu Deus é bom pra mim. God esconde. Vou cantar em inglês. Se forte brilha o sol, se a chuva God cai, esconde, eu só sei isso. amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Esse é. Você me faz rir toda vez, Zé. Ô, Filó, eu preciso da sua ajuda, eu só sei a parte God esconde. Olha, isso daí que ele falou assim, ó, vou cantar em inglês. Aí ele começou a cantar, ele falou assim, mas eu só sei uma parte. Então canta em português mesmo que é melhor. Eu empolguei na língua, mas depois falhou. Por que eu não consigo cantar? Você que está aí em casa e você que está aqui na minha casa e você que está aí na sua casa, você que está aí vai escrever rapidinho aí no chat por que Deus é bom para você. Conta uma bênção aí rapidinho, essa pipoca. E aqui em casa, deixa eu ver, ó, tem a Duda, tem o Igor, tem o Gui, tem a Mariusa. Um deles vai falar por que é bom, Deus é bom para eles. E o Zé também vai falar e a Filó também vai falar, tá bom? Ah lá, Sim, canta. sim. Experimente andar com Deus. Qual que é essa, Bruna? É Experimente, dos angolanos, é dos experimente. Essa angolanos. você conhece, É Bruna? dos angolanos. Você conhece essa, Bruna? Experimente andar com Deus? Essa é conhecida. Onde que você escutou essa Essa é música, Bruna? mundialmente conhecida. Essa a gente canta também lá na igreja. A gente nunca cantou na live das crianças, né, Zé? É, A gente vamos pode, cantar. um dia que a Gabi estiver aqui, a gente pode cantar, porque a gente precisa da Gabi para cantar ela, né? Que é a Gabi que faz a Ah, é outra. A verdade. Gabi, Aquela a parte. Gabi é top, a Gabi sabe. Ah lá, Ela ó, me já acompanha tem no barítono. já tem gente respondendo. A Esther respondeu porque ele nos protege. Amém. O Isaías, porque ele nos abençoa as nossas necessidades. Amém. Heitor Oliveira, eu quero você escrevendo, não mandando a figurinha. Conta uma bênção aí, Heitor Oliveira. Sim. O Heitor Machado, por tudo que ele nos faz, ele nos protege e nos abençoa. Amém. Oi, Yasmin, um beijo. Deus abençoe você. Ah, Bruna, você já conhece então a música Experimente, Experimente? Vamos ver se a gente canta amanhã então na live da igreja. Vamos lá, Heitor. Quem daqui de casa vai falar? Duda, o Igor, a Mariusa? Ah, a Duda falou, Ah. falou. Fala daí, A Duda. Duda?
Porque Deus salvou, porque Deus deu a salvação, amém. A Bruna também escreveu, porque Ele me salvou, amém. E você, Zé, por que Deus é bom para você? Porque Ele deu a vaquinha, que dá o leite pra gente beber o leitinho. Amém. Eu gosto da vaca. Te dá o leitinho, né, todo dia. Você gosta de leite com Nescau? Eu gosto de leite, não, eu gosto da outra marca, mas eu não vou falar não, para não fazer merchandising. Não vou, é a outra marca. É a outra marca que eu gosto. Tá chique hoje. Eu vou ler da Lara, da Esther Dara, e depois a Filó fala. Ah, ela colocou assim, ó, porque... Opa, peraí que saiu daqui. Deus é bom porque Ele nos amou e deu Jesus para a remissão dos nossos pecados. Amém. O Gui respondeu, porque Ele deu a minha família. O Arthur, porque Ele nos protege. Muito bem, Arthur. A Júlia, por tudo que Deus me deu e Ele me protege. Amém. E a Filó? Por que Deus é bom para você, Filó? Deus me deu uma casa confortável, graças a Deus, uma família. Deus é bom por muitas e muitas coisas na minha vida. Amém. Deus também é muito bom para mim. Ele tem dado mais do que eu preciso. Tem dado a minha família, tem dado os meus filhos, meu marido, meus sobrinhos. E agora eu vou ganhar um sobrinho a mais. Eu tô muito feliz porque eu vou ser tia de novo. O Davi e a Esther vão ter irmãozinho, né? De tipo dois. Uma irmãzinha. E tipo aí, dois. a gente vai ter um sobrinho. Se for dois, eu sinto firmeza. Eu sinto firmeza. Olha só, o Heitor Oliveira escreveu assim, ó, porque Ele é santo. Amém, Heitor. Deus, Ele é santo. E falando sobre sua santidade, nós devemos, né, também imitar o Senhor, ser santos, porque nosso Deus é santo. Amém. Vamos cantar mais uma, então? Eu vou em missão de amor. Quem vai comigo? Não, eu não vou não. Agora eu já aprendi. Eu já tô esperando agora. Eu vou pra Filó. Vamos lá, todo mundo em missão de amor. É bonito, cantando em dó, Zé. Eu vou em missão de amor. Para quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor. Pois almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. O Senhor vai comigo, Ele dará poder pra que eu possa falar. Me dará coragem e amor pra que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Amém. Amém. Hoje nossa aula vai mostrar bem isso, como o George, né, foi em missão de amor resgatar crianças. Resgatar crianças não só da miséria, da fome, do frio, não é verdade? Mas resgatar principalmente mostrando Jesus, mostrando o caminho do céu. Amém? Vamos lá então? Amém. Vamos falar o versículo Filipenses 4:19. 1, 2, 3 e já. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vamos de novo. 1, 2, vai você aí em casa também, hein? Falando junto com a gente. Ó. 1, 2 e já. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4:19. Isso, muito bem. Vamos ver quem prestou atenção. Quem prestou atenção na aula da semana passada. O George e a Mary descobriram por que não tinha crianças no orfanato. Porque eles não tinham pedido a Deus em oração. E eles pediram então crianças e Deus mandou. Uma de cada vez, 5, 6 depois de cada vez, até que o orfanato se encheu de crianças. Encheu tanto
E, como a gente disse semana passada, alimentar 2 bocas custa um tanto, 3 bocas custam um tanto, 42 bocas custam um tanto mais, não é verdade? Verdade. E então, obrigada, Isaías, que você escreveu um versículo aí. Aí ninguém mais precisa escrever agora, tá? E todo mundo agora, sem ficar comentando nada no chat, todo mundo olhos na professora, prestando atenção para você não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Lembra que muitas necessidades para sustentar o orfanato, então sempre o George Miller pedia o sustento para outras pessoas? Não, eu pedia para Deus. Isso, ele pedia para Deus. Qual foi um propósito que o George Miller colocou no seu coração quando ele começou a obra? Aliás, quando ele começou a pastorear a igreja, né? Que ele nunca ia pedir nada para ninguém, né? Só para Deus. Ele nunca ia pedir, né, Filó? Sempre que a gente tem alguma necessidade, às vezes a gente acaba contando para outra pessoa, né? Ah, tô precisando disso, tô precisando daquilo. Não é errado, às vezes, a gente até compartilhar as nossas necessidades. Mas aqui no caso do George Miller, ele se comprometeu, foi algo entre ele e Deus. Ele disse que ele não pediria nada para ninguém, porque ele queria confiar 100% na provisão de Deus. Ele não queria confiar no dinheiro que pudesse vir do governo, no dinheiro que pudesse vir de empresários ricos, mas ele queria confiar 100% em Deus. Minha primeira pergunta para você hoje, nessa tarde que está em casa e que está aqui em casa: você confia 100% em Deus? Você confia? Ou você está confiando nas pessoas, no governo, em seus pais? E a outra pergunta é: você já confiou em Jesus para a sua salvação? Porque só por meio de Jesus é que nós temos salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você confia 100% em Deus? Bom, o George compartilhou com os funcionários, não pedindo para eles o sustento, mas compartilhou como que vinha o dinheiro ali para o orfanato. E os funcionários, então, também começaram a orar e clamar a Deus e agradecer a Deus por cada oferta. E os próprios funcionários, né, trabalhavam também para levantar fundos ali, vendendo as coisas que eles podiam e arrumando, diminuindo os custos. E aí a gente parou a história aqui, ó. Quando a senhora Bryman, essa senhorinha que o George pensou estar na pura pobreza e miséria, pois usava um chapéu muito velho e um chale rasgado, algo que não era comum para uma senhora de boa sociedade, né, ou de alta sociedade. Então ele viu a senhorinha lá com o chale rasgado, o chapéu todo descolado, tava parecendo um chapéu do Zé aqui, meio descolado, né, Zé? Exatamente. Ô Zé, você tá precisando de um chapéu novo? Eu tava precisando, eu acho, mas eu vou pedir pra Filó. Você vai pedir pra Filó? Um chapéu. Vê que você, ao invés de trazer maçã, traz um chapéu pra mim. Não, eu gosto de maçã, deixa ela trazer a maçã. Mas maçã é bom, eu gostei da ideia da maçã, eu gostei. Por que eu fui perguntar pro Zé, né? Agora ele não muito para de boa a falar. ideia da maçã, Filó. Vamos voltar pra aqui, história, Zé. Filó. Para de falar, vamos voltar pra história. Quando o George viu o chale aqui tudo rasgadinho, ele pensou que a senhora Bryman estava precisando de ajuda e ele se ofereceu e tratou muito bem aquela senhora. Eu sabia que a gente deve fazer isso, sim? A Bíblia fala que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas, né, das pessoas que são sozinhas. E a gente deve se importar com as pessoas quando elas estão passando necessidade. Lembra até que a gente falou, né, Filó, que na escola, quando tem um coleguinha com a camisetinha rasgada ou com o sapato furado, a gente deve ficar rindo deles? De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Tem que ter dó. A gente tem que ajudar, né? E às vezes, se a gente tem sobrando, a gente pode compartilhar. A Bíblia fala assim, ó, melhor coisa é dar do que receber. A gente fica tão feliz quando a gente pode dar. Quando a gente dá alguma coisa para alguém, é sinal que Deus tem dado pra gente, né? Por isso que a gente pode dar. Olha que maravilha. Por isso que é tão gostoso a gente poder dar. E a senhorinha falou pro senhor George: não, eu não estou passando nenhuma necessidade. Aliás, eu tenho muito dinheiro e eu quero dar todo o meu dinheiro, um dinheiro que eu ganhei de herança, eu quero dar para o orfanato. E o George disse para ela: de jeito nenhum, eu não posso aceitar.
E eles ficaram, então, orando sobre isso por muitas semanas. Até que a senhora Bryman voltou na casa do George e falou: Senhor George, por favor, deixa eu ter essa bênção. Eu quero doar a minha herança que eu recebi, né, da morte dos pais dela ou do esposo, eu não sei. Mas eu quero dar a minha herança toda para o orfanato. E então, ela fez essa doação. Ela doou o que hoje era o equivalente a 250 mil reais. Tá? Lembra que o dinheiro lá era libra, a gente transformou. Era mais ou menos uns 250 mil reais. Um bom dinheiro, né? Dá para comprar uma boa casa. Com certeza. E o George, então, orou muito para que Deus abençoasse e que desse sabedoria para ele onde investir esse dinheiro. E logo ele soube onde investir. Quando um dia lá no orfanato ele escutou uma barulheira e uma das professoras brigando muito com um menino que chamava Clinton. Não, ele não chamava... esqueci o nome do menininho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, Colin. Eu falei Clinton, é Colin. Ela tava brigando muito com o Colin aqui, esse menino, que tinha aprontado uma arte. Sabe o que ele tinha feito, Zé? O quê? Uma coisa que quando eu era criança, eu tinha vontade de fazer, mas eu nunca fiz. O quê? Escorregar no corrimão da escada. Ixi, perigoso. Você tem cara que já escorregou de corrimão. Não, eu sou comportado, eu não faria isso nunca. Você já escorregou, Davi, de corrimão assim na escada? Já não? Perigoso. E você, Filó? Eu não. Não? Tenho medo. A Filó é uma lorde, ela é chique. Muito obrigada. Ela não ia fazer isso. Quando esse rapazinho aqui, né, o Colin foi escorregar no corrimão, o corrimão era muito velho, o corrimão quebrou. Ai, tadinho. Vixe, coitado do corrimão. Coitado do corrimão. Ele caiu, mas ele não ligou não, né? E aí brigaram com ele porque ele tinha feito isso. Isso mesmo, é muito perigoso, Heitor, não pode escorregar no corrimão, tá? Já pensou que perigo? Ainda quebrou o corrimão. E o senhor George, né, foi conversar com ele e falou: Colin, você estava sozinho? E ele falou: não, era eu e mais 6, por isso que quebrou, né? Além de velho, tinha muita criança. Tá vendo? A influência? Tá vendo a influência? O que faz? E nesse momento, o George entendeu. Ele falou assim: tá vendo, né? Eu tenho muitos Collins. Ele até falou assim: eu tenho muitos Collins ainda para acolher aqui no orfanato. O orfanato não tinha mais vaga para nenhuma criança. Nenhuma. Tinha uma longa lista de espera. Ele já tinha nesse orfanato mais de 50 crianças e ainda tinha uma lista de espera maior ainda. E nesse momento ele entendeu de Deus que esses 250 mil ele investiria para começar um outro orfanato. Bem no mesmo dia, quase, a vizinha veio falar que a casa número 4 da rua Wilson estava desocupada, pronta para ser alugada. E o George orou, né? Sentiu paz de Deus e logo, alugou lá para receber mais crianças. Sabe quantas crianças ao todo ele tinha com as 4 casas alugadas na rua Wilson? Sabe pelo quantas? menos umas 18. Tinha 150 crianças. Nossa, quantas? 150. Todas as casas da rua Wilson eram alugadas. Ele já tinha 4. E esse dinheiro da herança da senhora Bryman deu para pagar o aluguel e também comprar comida por muito tempo. Então, por um tempo, eles ficaram assim mais sossegados, né, com toda aquela questão financeira. Ele pôde investir esse dinheiro ali no orfanato para ajudar e tinha então 150 crianças. E quando as coisas começam a ir bem, fica esperto porque vem o quê? Vem a prova. Vem a prova, o corrimão, né? Quebra. Aí o corrimão quebra. Não, foi pior do que isso. Foi um problema com o vizinho. Esse senhor aqui era vizinho. Tinha que ter o vizinho, né? Esse senhor, ele era vizinho do orfanato, das 4 casas ali da rua Wilson. A rua Wilson era uma rua que ficava no subúrbio, um lugar muito pobre lá em Bristol. Era uma casa em cima da outra, igual eu mostrei aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho aquela imagem de novo, ó. São casas, eram sobrados, né, que nem você tá vendo aqui, uma do lado da outra, ó, assim, tudo encostadinho. Então você imagina que se o orfanato estivesse nessas casas do meio, faria muito barulho para as casas ao redor, concorda?
Sim, sim. Muito barulho. E esse senhor, ele estava muito incomodado com o barulho. Não só com o barulho, mas porque por várias vezes os meninos do orfanato quebraram a sua janela. E ele então chegou em casa e falou para sua filha: filha, eu não aguento mais esses moleques. Ele até usou assim palavras bem duras para chamar os meninos, esses moleques malcriados, esses órfãos, esses abandonados, e foi falando assim, né? Eu não aguento mais. E a filha falou: pai, eles quebraram outra janela. E ele, quando você vai, Zé? Eu tô com medo desse vizinho aí, eu tô escondido. E ele falou assim: pior, filha. Cuidado aí, Zé. Pior, eles não quebraram a janela, eles quebraram a clarabóia. Você sabe o que é uma clarabóia? Ai, 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 o negócio lá do banheiro que dá descarga. Não, Ai, ai, não. Ai, Isso é susto. boia. Tá bom. A clarabóia, deixa eu explicar então o que é clarabóia, porque não é muito comum nas nossas casas. Quando na nossa casa não tem uma janela num determinado quarto, se faz uma janela no teto. Não é bem uma janela, mas é um lugar onde entra a luz e também circula o ar. Isso chama clarabóia, certo? Então, o que acontece? Eles jogaram a bola por cima e quebrou a clarabóia do vizinho. E ele ficou muito bravo. E a filha falou assim, a filha foi pondo lenha na fogueira, viu, Filó? Você sabe, né? Quando a gente, ao invés de acalmar, começa a falar mais mal. Pai. Isso mesmo. Vai lá. Briga com ele. Isso, briga com o senhor George. O que o senhor vai fazer? Não deixa ele, não. Isso aí, vai lá. Nossa, Filó. E eles ficaram pensando em todos os problemas que o orfanato causava ali na rua. Outro problema que acontece é que aquelas casas, uma do lado da outra, elas tinham um encanamento só. Então, se o encanamento de uma casa desse problema, todas as casas sofriam. E como os orfanatos eram cheios de crianças, viviam entupindo os ralos, e aí dava problema nas outras casas. Então eles foram falando, né? Eles quebram janela, agora quebraram minha clarabóia, entopem todo o ralo, e agora nem um cochilo à tarde eu posso tirar de tanto barulho que vem do orfanato. Eu não aguento mais. E a filha foi pondo lenha na fogueira, né, Filó? É isso mesmo. É isso mesmo, pai. Vai lá. E ele falou assim, ó, eu vou escrever uma carta. Eu vou escrever uma carta. E ela falou, pra quem, pai? Pra polícia? Vai, escreve uma carta pra polícia. Ele falou, não, eu vou escrever uma carta pro senhor George Miller. E ela, pai, não vai resolver nada. Aquele pregador alemão não quer nem saber de resolver esses problemas aqui da vizinhança. Ele disse, mas eu vou escrever uma carta pra ele. E ele escreveu. Escreveu uma carta lá, bem dura pro senhor George Miller. E mandou pro George Miller. O que será que estava escrito nessa carta, hein? Que será? Eu não sei não. Eu acho que estava ali. Faz favor de consertar minha clarabóia, senhor Miller. Senhor Miller. Isso, Eu quero dinheiro de tudo Conserta minha arrumado. clarabóia de Ele top escreveu- dos meus canos. Isso, ele escreveu reclamando de tudo, mas o pior, ele escreveu assim no final, ó, presta atenção. Ele disse assim, meu caro senhor, deixo que julgue esta razão. Olha só, ele quis dizer, né, assim, meu caro George Miller, deixo que o senhor resolva, que o senhor julgue o que melhor o senhor pode fazer. Ainda bem que pelo menos o vizinho não estava falando para eles serem expulsos dali, ou que ele ia denunciar, que ele ia mandar a polícia prender, algo assim. Mas isso incomodou o George Miller. E num dia, então, uma tarde, ele estava passeando com a sua filha. Quem lembra, vamos ver quem vai escrever primeiro aí, ou quem vai falar aqui em casa primeiro. Quem lembra o nome da filha do George Miller? Da filha? É. Da filha do George Miller. Enquanto vocês... Ih, a Filó tá... Peraí, Filó, fica quietinha. Vamos ver se alguém lembra. Fica quietinha aí. Vamos ver quem vai acertar. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou mandar um beijo pra Maristela e pra vovó Dalva, pro meu pai, seu João. Deus abençoe vocês. Um beijo. Ó, enquanto você vai lembrando o nome da filha, deixa eu falar algo sobre os filhos. O George Miller e a Mary, eles tiveram mais 3 filhos depois desta daqui, que vocês vão lembrar o nome aí. Só que todos faleceram antes de chegar na vida adulta. A única filha do George que ficou adulta, que chegou na vida adulta, foi a... Vai lá, Filó, ninguém lembrou o nome. Ninguém lembra? Não, ninguém escreveu Eu o não nome. lembro, eu não lembro também não. Alguém da plateia A aí plateia tá sabe? dormindo, a plateia tá dormindo. Fala aí, filho. Não,
Não, então eu vou deixar a Filó falar que a Filó lembrou. Lívia. Quase. Livian. Não. Gente, Lídia. Lídia. Isso. Nessa época aqui, a Lídia tinha 14 anos. 14 aninhos, ó. Então já fazia 14 anos que o George tinha começado o orfanato. Porque quando ele começou, vocês se lembram, a Lídia era bebezinha, né? Então, a Lídia agora tinha 14 anos. O George já tinha feito 4 orfanatos, né, ali naquelas casas alugadas, nas casas ali da rua Wilson. E eles então estavam conversando e o George estava abrindo seu coração ali para sua filha, né? Sua filha tinha 14 anos, era uma adolescente, mas era uma pessoa muito boa de conversa. E ele estava falando: filha, o que mais me chateia não é o barulho das crianças no orfanato, mas é que eu nunca parei para pensar nisso, minha filha. Por que eu não pensei nisso antes, que o barulho incomodava os vizinhos? Nós mesmos, né, ele falando pra Lídia, a gente não mora lá na rua Wilson, a gente mora lá na rua, chamava Paula a rua dele, né, que é longe, a gente não escuta o barulho, a gente não tem problema com o cano entupido, né, com o ralo entupido. E ele falando pra filha, a filha dele falou assim: pai, olha, eu acho horrível aquelas casas ali na rua Wilson, uma casa amontoada em cima da outra, é um lugar, uma casa escura, feia. Se eu fosse uma órfã, pai, eu não ia morar naquelas casas. Aí o George até deu risada, falou: filha, você precisa ser agradecida, porque Deus tem nos dado aquela... Ele respondeu assim, ó: se Deus nos dá casa na periferia, nós devemos agradecer. E aí ela respondeu pro George assim, ó: pai, mas Deus já fez tanto por nós. Se Deus já fez tanto por nós, será que ele não... eu tenho certeza que ele pode fazer mais. E ele falou: ei, Lídia, você é minha filha mesmo, né? É, né? Porque ele sempre era confiante. E aí ele pergunta pra ela: então, filha, o que a gente deve fazer? Onde a gente deve fazer? Onde você gostaria, se você fosse uma órfã, onde você gostaria de morar? E aí ela apontou, ó, você tá vendo que aqui nessa imagem tem umas montanhas no fundo? Tá vendo? Eu tô vendo, Tá vendo, Zé? Tá vendo, Sim, Filó? eu tô vendo, tá lá. Sim, Direito, tô tá vendo. lá. Zé, você lembra quando a gente foi num acampamento no alto das montanhas? Eu lembro, faz tempo, mas eu lembro. Você lembra? Sim, É gostoso, não é? é muito É bonito. muito bonito. A gente fica em paz, fica com a Isso. baixa estima alta. Fica com a baixa estima lá em A cima. Lídia apontou as montanhas e falou assim: pai, se eu fosse órfã, eu gostaria de morar lá naquelas montanhas. Olha que lugar lindo. Lá, pai, tem um ar puro, vem um ventinho fresco pra gente. Ela disse: olha o espaço que teria para as crianças brincarem. Não tem vizinho, né? Pra incomodar, pra quebrar vidraça, nada disso. E ela mostrou aquele lugar. Esse lugar que ela estava mostrando chamava Ashley Down. Era o nome daquela região, Ashley Down. Ela falou: eu gostaria de morar lá. E o pai falou assim para ela: e se você tivesse dinheiro para morar lá, o que você faria com esse dinheiro? Ela falou: claro, pai, eu construiria orfanatos. E o George falou, né? Puxa, filha, você me deu uma ideia. Você me deu uma ideia. A partir daquela conversa com a filha, o George chegou em casa e ele começou a orar. Orar para que, se fosse a vontade de Deus, Deus desse todo o dinheiro necessário para comprar um terreno lá nas montanhas de Ashley Down e construir um orfanato para 300 crianças. Ô, louco! Quantas eu falei? Ó, era 150. Gente Agora do dobrou. céu. Quantas eu falei? Ficou. Quantas eu falei? 150. Não, falou eu falei 300. Agora falou 300 300. crianças. Dobrou? 300. Um orfanato para 300 crianças. É. E ele colocou no papel. Ele Plateia começou. tá dormindo. Plateia tá dormindo. É o calor. Tem gente dormindo. Tem gente dormindo. Ô Zé, quem tá dormindo? A plateia. Não, A todo plateia. mundo tá acordado agora, ó. Então ele orou, ele ficou orando para que Deus desse paz. E ele também orando, ó, a gente tem que orar, mas a gente também tem que agir, né? Ele já foi calculando. Então, Filó, ele fez as contas.
para construir quartos suficientes para 300 crianças. É claro que os quartos não eram um quarto para uma criança, né? Colocavam no quarto várias beliches e tudo mais. Mas ele foi fazendo as contas de qual seria o tamanho do terreno, contando refeitório, cozinha, o lugar para as salas de aula, o lugar para eles fazerem os cultos, o lugar para as crianças brincarem, para eles dormirem, tudo. Ele calculou, sabe qual era o tamanho do terreno? Qual era? 30 mil metros quadrados. Eu nem sei te falar quanto que é isso, tá? Porque Uau, só sei que é grande. é grande, é muito grande. 30 mil metros quadrados, tinha que ser bem grande. E ele foi calculando o que a gente vai precisar para construir o orfanato. Bom, a gente precisa de um arquiteto, né? Um arquiteto para fazer o desenho da planta e também acompanhar a construção. Então, ele foi fazendo uma lista, ó. Terreno de 30 mil metros quadrados. Vai anotando aí, porque eu vou te fazer toda essa pergunta depois, hein? Anotem. Anota, ó. Anotem. 30 mil metros quadrados. Preciso de um arquiteto. E aí, vamos fazer as contas. Para construir, fazer uma construção de 30 mil metros quadrados, ele fez todas as contas. Sabe quanto dinheiro ele precisava naquela época? Eu não sei se esse dinheiro seria hoje, mas naquela época... ele precisava só de 5 milhões de reais, só isso. Vixe. Que não eram reais, lá eram libras, né? Mas a gente transformou em reais. 5 milhões de reais. É pouquinho? De Não, jeito é nenhum. muito dinheiro. Você É tem muito cinco? dinheiro. Você tem 5 milhões aí pra me emprestar? Eu não tenho nem 5 reais. A coisa tá feia hoje. Você não tem não, Filó, lá no Eu, banco? de jeito nenhum. E o George também não tinha. Mas ele sabe alguém que tinha. Quem que tinha 5 milhões de reais? O Senhor vai comigo. O Senhor, ele daria os recursos, não sei como, mas ele daria. E o George orou por exatamente 36 dias. 36 dias. Ele escreve. Por que a gente sabe esses detalhes? Porque tudo, cada centavo que foi ganho, cada centavo que foi investido na obra, foi escrito pelo Sr. George Miller num diário. Ele escrevia tudo, para nunca na vida alguém chegar e falar assim, o Sr. George desviou o dinheiro, tirou o dinheiro do orfanato. Está tudo registrado, anotado, carimbado, selado, todas as orações feitas e todas as orações respondidas. Amém? Amém. Que tal a gente fazer um diário das nossas orações também, hein? Vou te desafiar para isso, ó. Compra um caderno bonitinho, escreve lá. Diário das orações da Esther, diário das orações da Eduarda, diário das orações do Davi, do Heitor, do Isaías, da Júlia, do Zé, da Filó, da tia Érica. Vamos fazer um diário? E aí a gente vai anotando o pedido e quando ele é respondido. O Sr. George Miller fazia isso. Por isso a gente sabe que ele teve mais de 10 mil orações respondidas. E ele orou por 36 dias. Adivinha o que aconteceu? O que vocês acham que apareceu primeiro? Com certeza alguma coisa milagrosa aconteceu. Você acha que Com Vamos ver, certeza. o que vocês acham? O que apareceu primeiro? O dinheiro, o arquiteto ou o terreno? Que ele precisava do terreno, ele precisava do arquiteto e ele precisava do dinheiro. Ele orou por 36 dias. 36 Eu acho que apareceu um arquiteto, Didi. Eu acho que foi o também acho que arquiteto. foi uma pessoa. Foi o arquiteto. Será que foi o arquiteto? Eu também. Não sei. Deixa eu até olhar aqui. Foi o arquiteto, Didi. Foi, na verdade, quase tudo muito perto. Foi assim, ó. Ele recebeu uma oferta, não foi de 5 milhões de reais. Foi de 500 mil reais, vamos dizer, né? 1/10 de tudo que ele precisava. A 10ª parte do que ele precisava. Ó, ele recebeu essa oferta. E quando ele recebeu essa oferta muito grande, né? 500 mil reais... E ele contou para Mary, né? E também a Lídia estava lá, porque foi ideia da Lídia, né? O orfanato em Ashley Down, né? Quando ele recebeu essa oferta, a Mary falou assim para ele: George, você não fica nervoso com esse tanto de dinheiro que você recebeu, né? Para começar. E ele falou assim: nervoso porque fui eu que pedi para Deus. Ele estava sempre conectado com Deus, né? Então ele recebeu esse dinheiro logo em seguida, Filó. Aparece o arquiteto. Sabe quem era o arquiteto?
era o amigo da irmã da Mary, da irmã da esposa dele. Esse amigo era um crente também. E ele ouvia muito a irmã da Mary falar dos orfanatos. Então, ele chegou e disse assim: Sr. George, eu sou um arquiteto e eu quero dar de oferta o meu trabalho. Eu vou fazer todo o projeto e vou acompanhar a obra sem cobrar nenhum real, nenhum tostão, nenhuma libra. Eu quero dar de oferta o meu trabalho. Amém. Então, agora já tinha 1/10 do que eles precisavam. E já tinha o arquiteto. O que faltava agora? Só faltava o dinheiro. Faltava o terreno. Faltava o terreno. Logo apareceu alguém vendendo um terreno. Quantos metros tinha o terreno? Ai, quanto que era o... Exatamente 30 mil metros quadrados. O George já tinha procurado em toda a Ashley Down e não tinha terrenos desse tamanho, mas apareceu um. Aí o George falou, é esse, né? Tem que ser. E ele foi atrás do homem. Quando ele chegou na casa do homem, o homem tinha saído. Aí o George foi para casa. O homem foi lá na casa do George, o George também tinha saído, não encontraram. Todos os dias que eles tentavam se encontrar, eles não se encontravam. Parecia uma coisa. Mas o George sossegou porque sabia, ele confiava sempre na vontade de Deus. Quando ele encontrou o homem já estava até desse jeito aqui, ó, quase desistindo, né? Lá sentado na cadeira, quase desistindo, e o homem disse assim: olha, senhor George, eu não sei quem é o senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o meu coração está tão apertado, e o meu coração diz, né? A minha mente, meu pensamento diz que eu tenho que vender esse terreno para o senhor pelo preço muito menos do que ele vale. Pelo um preço muito menor do que ele vale. E o George começou a rir, né? Oh, Deus! Oh, milagre! Mas Sim, oh, com glórias! O certeza. que será que ele falou? Glórias! Ele já estava mentalizando tudo certinho. A construção. O George falou, isso é Deus, né? E realmente, aquele senhor vendeu aquele terreno por muito menos do que ele valia. Então agora o George tinha o terreno e o arquiteto. O George tinha o arquiteto. O que faltava agora, gente? Ixi. Ele tinha uma parte de 10 partes. Ele tinha 1/10 do dinheiro. O que faltava agora? O resto do dinheiro. As 9 partes. As 9 partes. O que ele fez? Orou. Orou, confiou em Deus, sempre ele dizia o Senhor supre, e eles abriram uma conta chamada Fundo para a Construção do Orfanato, e eles foram guardando todas as ofertas que chegavam. Chegavam ofertas de tudo quanto é lugar. Era o George que estava pedindo as ofertas? Não, Deus estava providenciando. O George nunca pediu nada, só que as pessoas viam, né, ao redor todo aquele lindo trabalho, e as próprias pessoas falavam. E muita gente, quando escutava sobre essa missão, né, de resgatar crianças, de salvar crianças, tanto do frio, da miséria, da pobreza, e principalmente salvar crianças do pecado, né? Por que ele tinha que salvar crianças do pecado? Porque nós nascemos pecadores, nós nascemos pecadores. Mas Deus não quer que eu e você vamos para o inferno. Ele já providenciou a salvação, ele já nos resgatou, ele deu Jesus para morrer por nós. Qualquer que crer, precisa crer e pedir com a sua boca. Então, qual que é a nossa missão? Você que já foi salvo, você que já foi resgatado, é avisar para as pessoas que são pecadoras, que todas são, que Jesus já pagou o preço por você, que você só precisa crer e pedir com a sua boca para que você possa ser salvo. Amém? Amém. Fiquei muito feliz outro dia que uma criança lá da escola do 2º ano fez um livro sem palavras, desse aqui, igualzinho da tia Érica, igualzinho do Zé, que esse aqui é o do Zé, né? Que eu pego emprestado. Foi a Juliá. E ela mandou um vídeo para mim falando de Jesus com o livro sem palavras, e estava tudo certinho. Que gracinha. Eu espero que ela fale mesmo de Jesus para outras crianças. E o George, então, ali, né, nessa missão de resgatar as crianças, muitas pessoas ouviam, e claro, as pessoas vão falando e as pessoas vão sendo tocadas por Deus para ajudar. Sabe de onde veio a oferta, Zé? Da França, da Suíça,
da Índia, do mundo inteiro. da Austrália, do mundo inteiro. Vinha ofertas grandes, ofertas pequenas, oferta de gente rica, oferta de gente humilde, mas que ofertava do fundo do seu coração tudo que tinha, algo que poderia ofertar, enfim. Depois de 2 anos daquela conversa lá com a Lídia, depois de 2 anos dessa conversa com a Lídia, aquele sonho, né, olhando ali as montanhas de Ashley Down, o sonho se tornou realidade graças à misericórdia e à graça de Deus, mandando ofertas. Eles conseguiram construir o orfanato. O orfanato ficou pronto lá nas montanhas de Ashley Down. E olha que gracinha, o senhor George e a dona Mary Groves, né, recebendo as crianças. Olha o uniforme das crianças. As meninas lá com esse chapéuzinho, essa batinha branca, e os menininhos todos ali de terninhos, né, com bermudinhas, que era uma roupa bem ali da época, né, ali da Inglaterra. Todos, e eles foram contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, até dar quantas? 300. 300 crianças. 300 crianças agora naquele orfanato, e Deus sempre abençoando, suprindo todas as necessidades, tudo que eles precisavam. Tem muita história aí sobre as necessidades supridas. Mas um dia, o funcionário do senhor George chega para ele e dá uma lista para ele de outras crianças que estão na lista de espera. Sabe quantas crianças estavam na lista de espera? Mais 78. Ixi. E já tinha 300. E o George fez um levantamento em toda a região ali ao redor de Bristol, tinha 6.000 crianças que moravam nos asilos do governo, aqueles asilos assustadores do governo. E o George falou, nossa, o que eu vou fazer, Senhor? A gente precisa resgatar essas crianças. E o George começou a orar por mais. Se você quiser saber por quantas crianças ele vai orar agora, já tinha 300, né? Ele vai orar por um bom número maior, bem maior do que isso. Se você quiser saber como que ele orou e o que Deus vai fazer ainda no final dessa história, você vai ter que voltar aqui que dia, Filó? Na terça-feira? Que horas é? 18 horas. Terça-feira, 18 horas, pra gente ver mais um pedacinho da vida, então, do George Miller. Mas incrível, né? Como que um homem que não tem dinheiro constrói um orfanato nas montanhas para 300 crianças, só por Deus mesmo. Que Deus use a minha vida, use a sua vida para resgatar crianças. Você sabe, é só falar de Jesus. Pois há almas para resgatar, eu vou em missão de amor. Se você tem Jesus no seu coração, se você é salvo, continue confiando em Deus, peça para que Ele use a sua vida, igual George Miller, que Deus use a sua vida para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, lembre-se, Jesus quer salvar você. Deus é fiel para salvar você, para perdoar os seus pecados e te dar uma morada maravilhosa lá nas mansões celestiais, lá no céu. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Meus pezinhos, vamos lá então, fecha os olhinhos, não vamos falar o versinho inteiro que já está tarde. Fecha os olhinhos, abaixa a cabeça e nós vamos orar. Pai querido, obrigada pela tua fidelidade, como dizia o George Miller, o Senhor supre, Deus supre. Sim, ó Deus, o Senhor supre principalmente o problema da nossa salvação. Obrigada porque o Senhor deu Jesus para morrer por nós, ressuscitou por nós e oferece salvação a todo aquele que crê. Ajude, ó Deus, que se alguém ainda não tem Cristo como seu Salvador, agora possa ser o dia da sua salvação. Aqueles que já são salvos, ó Deus, pedimos que o Senhor possa estar usando as nossas vidas para pregarmos o Evangelho e ganharmos mais almas para Jesus. Use nossas vidas também para abençoar outras pessoas. Oramos por cada família, por cada criança, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Um beijo pra Meu todo própolis mundo. sumiu. Meu própolis sumiu aqui durante a live de hoje. Aqui, seu própolis. Cara, não passou meu própolis gente. hoje. Vai lá, então. Agora no finalzinho, só. Agora a gente não vai Você já cantar sarou, disso, já. não vai cantar disso Você mais. já Agora eu sarou, passei à gente. toa. Não, agora a gente vai Passei à embora toa. porque já são 10 para 7. Eu Um falei, beijo. Vilão. Falei que ela ia dividir em 8 partes Ó, ao eu finalzinho vi do depois. George Miller.
Eu vi depois entrando na live a vovó Carminha. Manda um beijo pra vovó Carminha. Beijo para as vovós. Beijo para a vovó Carminha. E eu vi também a irmã Sueli, lá de Florianópolis. Beijo Sueli. para Pessoal, Florianópolis. Amanhã, ó, esqueci de falar. Amanhã, domingo, às 4 horas da tarde. Domingo, 4 horas. A gente tem a live da segunda igreja. Eu estou contando a armadura espiritual do cristão. Não perca essa aula, tá? Então eu compartilho aí também no do Colégio Batista, também no Instagram. Amanhã, então, domingo, às 4 horas, não é a história do George Miller, é a da armadura espiritual do cristão. Amém? A gente já estudou a primeira peça da armadura. Amanhã a gente vai estudar a segunda parte da armadura. Você é meu convidado. E o George Miller a gente continua, então, terça-feira, às 18 horas. Beijo. Beijo, André. Eu vi você também aí. Tchau, Beijo tchau. pra todo mundo. Tchau. Eu tô com calor, mas quero comer uma pipoquinha. Eu ouvi